eu sou Beatriz Guarese, fundadora da Beats to Brands, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente vai conversar sobre futuro, carreira, sonhos, realidades, sobre internet, sobre tendências e tudo o que importa. Tudo o que importa é aquilo que interessa, inspira e vira assunto. Aquilo que se conecta com o nosso dia a dia, o nosso comportamento e o nosso trabalho. O que importa para cada um e para todos nós. No episódio de hoje, a gente recebe Luísa Vou, uma das fundadoras da Contente, que é criadora de novos mundos, recém-posicionada enquanto marca, queremos saber mais sobre isso, e é um dos meus lugares favoritos na internet. Acho que sempre foi assim. Eu sempre acompanhei a Contente porque eu sempre me identifiquei muito com a relação mais saudável com a internet e com as outras pessoas que vocês sempre propuseram, e sempre levei também para mim as reflexões importantes que se propõe ali. E de uns tempos para cá, eu percebi o quanto o conteúdo sobre internet e mundo digital, relações, ele começou a dividir espaço com umas conversas mais profundas e talvez tão relevantes ou mais relevantes quanto, mas muitas vezes difíceis, como falar de saúde pública, falar de misoginia, falar de solidão, de como as pessoas estão interagindo umas com as outras. E eu tô muito fascinada, assim, realmente sobre essa coisa de como construir um espaço na internet de uma forma tão leve, tão propositiva e tão cheia de identidade como vocês fizeram, mas começar a partir desse espaço, colocar temas difíceis na mesa e deixar com que as pessoas falem sobre isso. Acho que uma das coisas que mais importa nesse momento é a gente saber puxar conversas difíceis, mas criar também um ambiente seguro para que as pessoas possam conviver com elas. Então eu queria começar realmente, assim, sabendo de você, como é que a gente veio parar aqui, assim, de um pouco mais sobre a Contente, para quem talvez como eu não acompanhe, e como que é esse movimento, se ele é intencional mesmo, como eu tenho percebido, de colocar conversas mais difíceis na mesa e como que está sendo para vocês. Obrigada, tô super feliz de estar aqui com você, parabéns por tirar esse projeto do papel. Eu sei que nós, criativos, nos alimentamos disso, né? Então, eu sei que essa é uma grande conquista para você também. Obrigada, eu estou muito feliz. Parabéns. E, bom, como viemos parar aqui? Acho que eu vou contar brevemente, assim, o histórico da Contente para dar um pouco de contexto, assim, da jornada. A Contente é o encontro meu com a Daniela Reis, minha sócia, jornalista, eu sou publicitária, mas antes de tudo, nós somos pessoas, assim, criadoras. A gente sempre, mesmo antes de se conhecer, a gente tinha esse desejo e o hábito mesmo de já criar plataformas para as nossas criações. Então, a gente se conheceu pela internet, eu tinha um blog, Dani também, entrevistei ela e isso virou uma série de conversas para a vida. A gente viu que a gente tinha muita sintonia. Então a gente decidiu empreender porque a gente tinha necessidade de criar um espaço criativo. Não foi assim, eu quero ter uma empresa, eu quero virar uma empreendedora. Foi, eu preciso achar um espaço que eu consiga expressar essa minha criatividade. Então essa empresa, ela já tem 14 anos. E ela cresce junto com a gente, ela vai se transformando completamente junto com a gente. Então, a gente nunca conseguiu fechar muito, assim, tipo, o que é a Contente. Tipo, é uma agência, é um projeto, uma plataforma, é um hobby. A gente sempre deixou esse espaço mais aberto para a nossa criatividade, o nosso momento de vida e o zeitgeist, o que está acontecendo no mundo, guiarem a gente. Perfeito. Porque a gente acredita que o que a gente coloca no mundo é bem sucedido quando tem essas pontas amarradas, sabe? É muito genuíno para você, é muito importante para o mundo e está no timing certo. Então a gente sempre teve esse filtro, esse cheiro, esse dedo no pulso, assim. Não, e 14 anos, vocês
cresceram junto com a internet também. Junto com a internet. Porque eu tô olhando aqui, nós estamos em 2024. 2010, a gente ainda tava no Facebook. E aí depois teve aquela coisa do Facebook pro Instagram. E aí o Instagram virar o que virou. E aí agora as outras redes sociais, a pandemia. Então, como que foi também esse processo? Vocês sempre foram se adaptando aos canais, aos formatos? Sempre. A Content, ela começou com o lançamento de um projeto chamado InstaMission. Então, literalmente, nos primeiros meses de lançamento do Instagram, a gente teve uma ideia de criar um projeto que as pessoas pudessem criar coletivamente. Então, a gente sempre se orientou por senso de comunidade, sempre, desde o lançamento da empresa. Então, a gente pensou assim, nossa, as pessoas estão fotografando nessa plataforma, que interessante. Imagina se todo mundo fotografasse o mesmo tema. Como que seria? Seus pontos de vista diferentes. Exatamente. Então, a gente queria ver essa nuvem, né, de criação coletiva. E aí a gente lançou esse projeto que ele consistia em um convite, que era fotografe alguma coisa. Sempre. Então era InstaMission 1, fotografe um sorriso. InstaMission 2, fotografe a coisa mais gostosa do seu dia. InstaMission... Então assim a gente... E lançamos assim, simplesmente porque queria. Sabe? Não tinha nenhum plano de negócio, não tinha modelo, não tinha nada. Eu lembro assim que na nossa grande ambição a gente falou, se um dia for patrocinado por uma marca de fotografia vai ser super legal. E aí a gente estava fazendo o projeto, as pessoas começaram a participar muito. No primeiro dia que a gente lançou, da noite pro dia a gente tinha 100 fotos. Tipo, foi muito orgânico e foi muito... A sensação era a ideia certa na hora certa. Então, com 6 meses de projeto, veio a Samsung e patrocinou a primeira missão. Então, isso também deu o tom de marcas grandes apoiadoras. E aí, esse projeto, ele seguiu por mais de 10 anos. Olha só. Patrocinado por mais de 300 marcas. Eu lembro muito dessa hashtag, agora eu tava lembrando. Eu lembro dessa hashtag que as pessoas colocavam nas suas fotos. Exatamente. Então, assim, a gente fez... muitas ações super diferentes, assim, de as marcas usarem as criações das pessoas para fazerem seus filmes. Então, teve uma história muito incrível. E aí, com o tempo, a gente foi sentindo muita necessidade de colocar o nosso conteúdo, a nossa visão de mundo e tal, nas nossas comunicações. Porque no InstaMission era o holofote só para as pessoas. A gente não falava, a gente, claro que dava o tom da missão, né? A missão sempre foi presta atenção aqui. Olha para cá. Olha para cá. Isso é importante. A gente sempre tinha um rigor, assim, a gente falou muitos nãos, assim, para marcas muito grandes que queriam fazer uma coisa, sei lá, extremamente publicitária. Fotografe o meu produto assim, a gente nunca permitiu, sabe? Então tinha um rigor, mas com o tempo a gente foi sentindo falta, assim, dessa expressão mais forte. Aí a gente faz a transição do InstaMission para a criação do veículo Content.vc. Porque outra coisa que acontece durante esse InstaMission, a gente acompanha nesses 10 anos de projeto a transformação radical da internet. Então, quando a gente começou, a gente simplesmente éramos criadoras de um projeto. Depois vieram as influenciadoras, as blogueiras e a internet se reconfigurou totalmente. E quando a internet, quando começa essa nova era de criação de conteúdo na internet, a gente começa a sentir novas emoções. Então a gente começa a ficar ansiosa, a gente começa a se comparar, a gente começa a ver que tem uma coisa meio ruim na água, meio sabe? Que correr atrás e a gente não sabe do que, né? Exatamente, porque a internet, quando a gente começou, era um creme. Ela era perfeita, ela era uma janela para o mundo, ela era só boa. Era muito gostoso. A gente ia se refugiar do mundo na internet. Sim. A internet era vibes, entendeu? Era uma coisa muito feliz. E ela foi fazendo essa transição e ela foi mexendo muito com a nossa saúde mental. Em 2015, a gente cria a hashtag A Internet que a gente quer. Porque a gente começa a ver que tem um movimento muito perigoso acontecendo, de excesso de uso, né, de todos esses sentimentos complexos que eu acabei de mencionar aqui. Quando a gente começa a falar disso em 2015, as pessoas acham a gente maluca.
assim, para colocar de um jeito mais simples, porque ninguém estava ainda sentindo tão na pele isso, a não ser os criadores. Então, assim, a gente foi liderando esse movimento de falar de detox digital, de falar de equilíbrio, só que a população como um todo ainda não era atingida por isso, porque estava todo mundo trabalhando presencialmente, o smartphone já tinha, mas assim, não era tão síncrono essa coisa do trabalho e tal. Então a gente cria o veículo @content.vc em 2019. Em 2020, o que acontece? A pandemia. Então, de novo, quase essa sintonia muito fina com o espírito do tempo, que de repente toda a população do mundo inteiro é catapultada para dentro da internet da noite para o dia. Tudo, né? Tudo. Porque eu também, eu já tinha Beats, por exemplo, eu lembro de 2019, essa crescente da conversa do detox digital. E aí 2020 foi a falência do detox digital, porque toda a sua vida acontecia online. A sua terapia, as suas compras, o seu entretenimento, o mínimo de vida social. Então, se antes a gente pensava, desliga o computador e vá sair, vá ler um livro, vá não sei o quê, não tinha o que fazer. Você tinha que estar conectado o tempo inteiro. Exatamente. Então, acho que uma conversa foi de relevante para essencial. Exatamente. Em 2 semanas. Exatamente. E aí, de relevante para essencial também, em vez de para um pequeno grupo, para todos. Sim, literalmente o mundo inteiro. Literalmente o mundo inteiro. Então, e nós, um veículo que já pesquisava e criava conteúdo e investigava esse tema há 5 anos. Então, a gente estava muito pronta. Sabe assim? Muito pronta. Então, de novo, com poucos meses de projeto, já vem a Vivo e começa a patrocinar uma série longa de conteúdo na Content, que era, a campanha deles era Tem Hora Pra Tudo e a internet que a gente quer. Então era um match muito legal, e aí uma criação coletiva e a gente conseguindo colocar as nossas ideias com muita profundidade, com o rigor que a gente gosta, com o cuidado que a gente tem pela primeira vez na internet. Então, assim, você vê que a empresa mudou completamente, né? De um projeto de missões fotográficas para um veículo. E por quê? Porque a gente mudou, sabe? Então a gente está constantemente, assim, inventando esse trabalho. É um trabalho que não existia. Não é que a gente criou uma agência, a gente criou uma forma de estar no mundo criativamente. E essa forma não é fechada, sabe? Ela é viva, ela é moldável, a empresa é capaz de mudar de definição do que é a cada 3 meses, se for necessário, entende? Então, especialmente falando de internet, né? Exatamente. Então, esse é o que compõe assim, a empresa, é essa possibilidade contínua de transformação junto com a sociedade. E como é que você descreveria onde estamos hoje? Que daí talvez seja um movimento que eu comecei a perceber, que mais pessoas já tenham percebido. Como que vocês foram daí de a internet que a gente quer para, acho que é o mundo que a gente quer, né? A sociedade que a gente quer. Exatamente. Como que acontece isso e por onde, assim, como que a gente foi de detox digital para saúde pública e começar até, fico curiosa, até esse processo interno de vocês, de ir bancando cada vez mais esses debates, assim. Sim. Ai, tá muito fresco, assim, tudo, porque assim como você tá vendo, né, a gente vive muitas pressões do mercado. A gente vive muitas pressões do algoritmo. A gente vive, a gente tem o tempo inteiro uma noção do que precisa ser feito para fazer sucesso, para ganhar dinheiro, né? Então você precisa se comunicar em vídeos muito curtos e de forma muito rápida e de preferência super espontânea, né? Só que às vezes você não é essa pessoa. Justo. Você precisa, né, ter uma definição estratégica super potente num keynote, não sei o que, mas às vezes esse não é o idioma que você fala. Então, por muito tempo, ou você precisa ser super nichado,
né? Você tem que ter um nicho para ser super forte. Porque, as pessoas não sabem do que você fala, tem hora que você fala disso, tem hora que você fala aquilo, isso não vai dar certo. Então tinha muito tem que. E por alguns anos, e isso é importante também eu mencionar, que também alguns anos que coincidem com o nascimento do meu filho e do filho da minha sócia. Então, duas empreendedoras em puerpério. Não é bolinho, não é uma coisa casual. Ainda em pandemia, inclusive. Sim, eu descobri que eu estava grávida no primeiro dia do lockdown. Eu fui comprar o meu exame de gravidez com uma bandana, tipo bandido de Velho Oeste. Que era o que a gente achava que eu achava fazer, que era né? seguro aqui. Então, sim, um surto. Tudo muito intenso. Aí morei em Chicago. Sabe assim, a vida pessoal, porque eu acho muito importante. Acima de tudo, eu falar, eu sou gente. Eu tenho problemas. A minha vida pessoal, às vezes, morona. E a minha empresa tem que poder abraçar esse espaço e esse tempo. Nossa. Eu não vou. Até me emociono. Nossa, eu vou guardar isso pra minha vida. Mas eu acho muito sério. O quanto a gente... E aquilo que a gente tava falando, né, Lu? Que a gente se coloca no que a gente faz. Então você tem que também entender o que você tem pra oferecer naquele momento. Com certeza. Assim, eu não vou abrir mão nunca da minha humanidade. Entende? E eu gosto muito de me conectar a partir desse lugar. Se eu sinto que não tem humanidade para eu juntar, putz, eu não colo, sabe? Eu quero ser gente, eu quero ser inteira, eu quero viver essa forma completa. E a empresa teve que atravessar isso. Sim. A empresa teve que atravessar esse período de uma baixa de uma entrega, porque onde eu tinha que entregar era o meu bebê. Entende? E assim, foi muito bonito que a gente conseguiu fazer isso. Foi uma época, surpreendentemente, que a empresa tinha o maior número, a gente tinha 15 funcionários. De repente, gestoras, porque no primeiro tem um ditado que fala que o neném nasce com uma baguetinha embaixo do braço, no sentido de que ele vem com o sustento que ele puxa essa prosperidade. E a maior cliente que a gente já teve na nossa história, a gente conquistou com 3 meses o meu filho. Olha só. Foi muito intenso. Mas, digamos que a minha alma, a minha essência, o que eu tenho para dar de melhor, não necessariamente estavam nesse momento, sabe? Mas a gente fez, né, um trabalho muito bonito nesse período, mas à medida que o meu filho cresce, eu consigo respirar um pouco fora da água, então eu me sinto muito voltando. Então hoje meu filho tem 3 anos, ele já, né, tem toda uma vida também que é dele, então a gente consegue se separar de uma forma muito mais fluida, e eu me sinto muito mais a nova Luísa, porque eu também virei outra mulher depois que eu me tornei mãe, criativamente falando, assim, isso me deu um resgate da sensibilidade muito forte, e que eu acredito que é o que o mundo precisa agora. Mas, como eu estava falando, por muito tempo eu tentei me encaixar nesses padrões, eu, Daniela, a Ilana também, que trabalha com a gente, mas não dava bom. Por quê? Porque não era a gente. Então chega uma hora que a gente pensa assim, tá, a gente não é isso. O que a gente é? E aí a gente começa a voltar a sonhar. E é muito importante pra gente o sonho. Nós somos essencialmente criadoras utópicas. Totalmente. Então, assim, com uma âncora fortíssima de estudos. Então, você até perguntou, né, na vida pessoal, o que acontece? Na vida pessoal, a gente começa a estudar sustentabilidade compulsivamente. A gente começa a estudar emoções compulsivamente por um senso gigante de responsabilidade por ser um veículo, né? Então, hoje a gente é um veículo de mais de 670 mil pessoas, com um alcance de quase 11 milhões no mês. Então, assim, você está falando com muita gente. É muito sério. Claro. Eu levo muito a sério, sabe? Nesse contexto político, nesse contexto de mundo que a gente vive hoje, assim, enfim, nada ali é irresponsável. Então, as pessoas podem ter certeza disso, que a gente estuda compulsivamente para estar falando o que a gente está falando e para conseguir comunicar da melhor forma possível, da forma mais acessível. Então, assim, quando a gente se
solta essas expectativas do que deveria ser, a gente abraça o que a gente de fato é, e quando você abraça o que você é, você tem coragem. Porque você não está representando. Se eu estou representando um papel que é outra pessoa que não eu de fato preciso ficar tensa, porque eu tenho um script a seguir. Sim. Se eu sou eu simplesmente sento aqui e falo. Porque eu não tenho... É isso que eu tenho para dar, entende? Sim. Então, vem muita coragem desse processo e vem uma consciência muito forte do que a gente acredita que o mundo precisa. Então, por muito tempo, a gente foi falando da internet que a gente quer, até que não coube, começou a ficar justo, começou a ficar pequeno. E a gente sempre, desde o lançamento da empresa, já era o mundo que a gente quer. Era uma estratégia escondida. Tipo, eu não sei se tem o quão verídico é isso, mas eu lembro de uma lenda que falava que a missão do Airbnb era a paz mundial. Porque eles acreditavam que quando as pessoas ficavam na casa umas das outras e experimentavam esses novos mundos, que eles viam que a gente é muito mais parecido do que diferente. Então a gente tinha, desde o início, que quando era a internet que a gente quer, já era o mundo que a gente quer, porque a gente acreditava que não tem separação. Claro. Sabe? Então, esse movimento e esses movimentos, né, que a gente tem feito, nada mais são do que convites a um sonho. Não é uma resposta, é uma pergunta. O que é? Sim. Como que é? Eu fico muito curiosa nesse momento, assim, de vocês olharem para o mundo na amplitude de pautas, conversas e tudo, cada coisa parecendo mais urgente que a outra. Como que é em termos de processo criativo, de até estratégia de conteúdo, pensando que numa semana vamos ter X posts dentro de X pautas, e de curadoria de vocês, assim. Como que vocês escolhem essas pautas? Existe uma coisa de agora vamos falar disso, depois vamos falar daquilo, onde que entra às vezes marcas parceiras propondo essas conversas junto. Então, como que isso vai do sonho, da motivação que você trouxe lindamente, mas agora como é que é materializar isso? A gente já fez muita coisa que deu errado, mas em tudo que a gente fez que deu certo, tinha 2 ingredientes: rigor e consistência. Tá. Então, assim, quando a gente se propõe, quando a Contente se propõe a fazer uma coisa, saiba que nós vamos fazer com rigor e consistência. Então, assim, a Contente, o veículo Contente.vc, quando ele nasce, ele já nasce assim: a gente vai publicar todos os dias da semana, a gente vai tratar dessa pauta, a gente vai fazer isso. Então, a gente tem muita seriedade no que a gente faz. Assim, se sai uma vírgula errada, é capaz da gente entrar em coma. Eu sei como é. Esse o nível, é muito sério, sabe? Isso é muito sério pra gente. Então, pra começar, isso faz com que a gente crie um ambiente que qualquer marca possa ter muita tranquilidade de que a gente não vai errar com eles. De que a gente, assim, muito mais importante do que é para eles, é pra gente. Então, sempre, isso desde o Insta Mission, assim, o rigor é o que faz com que a gente atraia parcerias tão importantes e relevantes e durante tanto tempo, né? A gente já fale uma marca, eu aposto que a gente já trabalhou com ela, sabe? Então, tem isso. Sobre a criação, a gente cria o tempo inteiro compulsivamente. Toda reunião da Contente é uma reunião de pauta. Se eu tô durante 15 minutos no carro com a Daniela, é uma reunião de pauta. Se eu entro com a Ilana para falar do cronograma de uma coisa, é pauta, porque a gente tá vivo, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Então, mas a gente tem toda uma estrutura de editorial, de organização. Hoje a gente faz 2 publicações autorais por dia. Nossa. E quando eu falo publicação autoral, todo o conteúdo que está na Contente foi criado por nós. A gente não pega vídeo das pessoas, a gente não... Sabe, é uma coisa muito artesanal.
É do muito, zero, assim, é do realmente... zero. Uhum. O design hoje todo que você está vendo lá é uma designer incrível, criou um sistema de design pra gente, mas hoje todos os layouts eu que faço. Sim. É tipo você... Nessa nova fase, tá? Quando você começou a perceber que tinha alguma coisa diferente, foi quando o time falou assim, nós vamos fazer tudo. Nós vamos fazer tudo. Porque o que a gente sente que quando a gente estava conversando um pouco isso nos bastidores, né? Que você contou que você se envolveu imensamente no processo do podcast. E eu sempre estava esperando alguém que ia me salvar. Aí vai ter um estrategista que vai me salvar. Aí vai ter um designer que vai me salvar. Aí vai ter alguém de mídia que vai me salvar. Gente, ninguém vai salvar. Na vida também, tá? Não tem príncipe, não tem amiga, não tem amigo, não tem... Ninguém vai cuidar de você ou criar a sua vida melhor do que você. Nossa. Então, para pelo menos... Eu não tô falando, você tem que ficar fazendo tudo para sempre, né? Eu acho que existe também toda uma conversa sobre crescimento. Eu já quis ter uma empresa grande, cheguei a ter uma empresa média. Não foi bom. Eu não gostei, me afastou de tudo que eu gosto de fazer e me deixou num cargo de gestora que eu acredito que eu até desempenhei bem, mas que eu simplesmente não me interessa. Nossa, eu me identifico tanto com isso, da gente realmente, assim, poderia fazer, mas não é isso que eu quero. Não é isso. E você ficar pequeno não tem a ver com ficar pequeno de grana, ou ficar pequeno de relevância ou de alcance. A Contente, eu sinto que ela nunca foi tão poderosa e nós somos um time de 3. Nossa, sim. Sabe? Até comprei um livro recentemente que chama Small is Beautiful, que é assim, como, né, fazer continuamente uma economia que tem como centro as pessoas. Mas esse é um outro tema, assim. Eu perdi um pouco. Não, eu queria... Tem uma coisa que tá na minha cabeça falando dessa coisa de novo da materialização, né? De vocês sonharem muito e vocês começarem a materializar. Então você falou um pouco pra gente agora sobre o processo. E eu adoro, tá? Eu sou profundamente inspirada pelos bastidores, especialmente de um canal que eu acredito tanto e mulheres como vocês. Mas tem outra coisa sobre, uma vez que esses sonhos, e de novo, né, essa força interna de vocês, e como você acabou de falar, vocês inteiras ali, então, do layout até a vírgula, isso chega até as pessoas. 11 milhões de pessoas por mês. E aí eu queria saber um pouco de você, como é que é o retorno disso. Porque uma coisa é desconecte-se, detox digital. Outra coisa é, em 2024, misoginia, saúde pública, saúde mental de crianças e adolescentes, que são temas que inspiram, assim, reação nas pessoas, que são temas que no Brasil que a gente está hoje polarizam as pessoas mesmo. E a gente estava falando sobre isso também nos bastidores, né? Eu tenho uma audiência de 50 mil pessoas na caixa de entrada e eu sinto mesmo, assim, a responsabilidade e o medo muitas vezes. Eu não quero ser mal interpretada, eu não quero ter que lidar com o rancor dos outros. Eu brinco com as pessoas, assim, as poucas vezes que eu viralizei, eu falo, eu tenho pavor de viralizar. Porque chega uma hora, eu não sei se você se identifica com isso, que você percebe que não é sobre você, é sobre o outro. O outro quer usar o seu conteúdo, seja um tweet, seja um post, para destilar aquilo que ele tem dentro dele. Só que como é que você, depois que você vê, você não consegue desver uma coisa, né? Como é que você se blinda? Então, queria entender um pouco de como está sendo esse processo para vocês, de chegou no mundo, bem recebido, mal recebido, como vocês lidam com essa recepção, como que você se protege, assim, garante a sua coragem, a sua consistência, mesmo falando de coisas impopulares ou difíceis, entre muitas aspas. Tá. Muitas pontas na teia que sustenta esse retrato, né, que você desenhou. Então, assim, para começar, nós sempre criamos projetos, nunca foi assim, @LuizaVol, @Dani Reis, tem
Uhum. A gente tem nossas presenças, mas a Contente, a empresa, ela tá com uma institucionalidade na frente da pessoa que nos protege. Perfeito. Então, eu acho isso um ponto super importante, assim. Se você é uma pessoa mais sensível, se você é uma pessoa... Porque você tem que se conhecer. Não adianta você ver uma fórmula, funciona a pessoa que faz, né, o BBB da própria vida, a pessoa que faz não sei o quê. Se você é uma pessoa sensível, cara, muitas chances de dar errado para você. Então, saiba como você opera, sabe? É importante. Então, assim, por um tempo a gente ficava pensando, nossa, a maioria absoluta das pessoas que tá na Contente não tem a menor ideia do Luiz e Daniela. Sabe? Tipo, claro que quem sabe, Sim. né? Do mercado e tal, mas assim, é a Contente. Sim, a pessoa vê aquele carrossel, aquele card, aquelas não cores. Tá nessa cara toda hora. E eu, particularmente, não tenho nenhum problema em não ser reconhecida na rua. Inclusive, amo. Prefiro assim, gosto desse espaço, sabe? Que me protege. Então, acho que esse é um insight importante para as pessoas que sentem esse tipo de receio. Você também tem uma marca. Uma camada que te protege, entende? Sim. Você não está assinando nominalmente. Então, acho que isso é muito importante. Segundo ponto Pode falar palavrão? Você tem que ter o departamento vai dar merda. Instalado. No caso, dentro de você mesma. Dentro de você mesma. Perfeito. Tá? Então, assim, primeiro você escreve, sem filtro, você, né? Você faz ali, você coloca pra fora o que precisa ser dito. Aí depois você olha e fala assim, onde é que vai dar merda aqui? Nossa, eu sou 100% essa pessoa. Meu Deus. Mas tem que ser. Nossa, muito. Tem que ser, porque isso faz parte de um conjunto de responsabilidade do que você faz, Justíssimo, entende? sim. Não é assim, sou muito noiada. Porque é assim, gente, a realidade é que a gente tem 2 internets. Infinitas mais, mas eu vou colocar aqui 2. Uma nada importa. Você pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser, e a gente vê o que acontece, né? Assim, inclusive pânico de tudo, né? Assim, dos coaches, da irresponsabilidade das pessoas. Então, assim... Tipo assim, se estão vendendo, se estão comprando, é porque tá funcionando. Posso e é falar isso que de tudo, eu posso ser desonesto, eu posso... Não tenho nenhum código de ética, não tenho nada. Então, inclusive, quanto mais polêmico, melhor, né? Quanto mais polêmico, mais engajamento. Exato. Essa internet não nos interessa. Justo. Né? Então, a gente quer engrossar o caldo dessa daqui. Qual que é essa daqui? Tem um código de ética. Quando a gente fala a internet que a gente quer, isso não é uma hashtag. Sim. Isso é um código de ética muito firme que a gente tem. Então, assim, nós somos um veículo baseado em dados, não é baseado sabe? Então, assim, a gente primeiro tem um insight... E isso é baseado no feeling, baseado no estômago. Sim. Tem que falar disso agora. Precisamos falar sobre desse jeito, desse ponto de vista. Isso é muito importante também no nosso processo criativo, tá? A gente sempre busca encontrar pode estar a internet inteira falando a mesma coisa. Se você reparar o ponto de vista da Contente, geralmente vai ser muito específico, porque a gente a nossa especialidade é chegar no coração da coisa. Tipo, é isso que precisa ser dito. E aí a gente se imune dessa responsabilidade. Então, são dados, pesquisas, claro que com o nosso campo de possibilidades. É muito interessante nos comentários, a gente recebe assim. A gente, por exemplo, entrevista uma pessoa para fazer um conteúdo. Aí a gente brinca que os nossos chefes, que são os seguidores, as pessoas, eles falam, nossa, mas vocês não acham que poderia ter sido feita uma pesquisa interestadual com... aí assim, dá vontade de falar, claro, você tem alguma ideia de como financiar? Porque assim, a gente faz uma quantidade gigante de conteúdo autoral gratuito. E as pessoas não conseguem compreender. Então, assim, saiba que essa conversa a gente vai super puxar a partir de agora. Assim, quem sustenta o conteúdo que está sendo tão benéfico para você? As pessoas têm que aprender isso. Então, um conjunto grande de responsabilidade. Beleza.
acionamos o departamento de vai dar merda, soltamos no mundo. Às vezes a gente consegue, de fato, ser tão criteriosa que a gente, eu não vou falar que se blinda, mas não dá ruim, porque a gente fez nosso trabalho super bem feito, entendeu? E isso é um grande talento. A gente tem, nossa, eu consigo contar historicamente vezes que deu, eu acho que nenhuma vez deu ruim, mas assim, né, uma coisa ou outra que foi mais quente ali no dia. Então a gente trabalha muito para isso. Mas a internet hoje não é feita só do que tá errado, né? É feita de interpretação de texto. Então, às vezes, assim, por exemplo, a pessoa já comenta um comentário super reativo, mas está faltando falar disso aqui. Se você virasse uma tela do Carrossel, você ia ler que na segunda tela a gente está falando. Então, assim, esse tipo de comentário, vou ser muito sincera, ocupa 0 espaço mental meu. Assim, sinto muito. Não vai dar. Aí é você com você mesma, com a sua terapia, com as suas questões. Beijo, tá tudo certo, sabe? Aí tem outros, por exemplo, ataques sincronizados, né? Que a gente repara se a gente toca em alguma pauta. Também não vou ligar. Você jura? Juro. Te afeta 0. Eu dou não fico olhando, deixo o pau quebrar lá. Porque, assim, é tão grande o que eu tô fazendo. Eu sei do benefício. Você entende? Sim. Eu brinco assim, a Ilana e a Dani são mais passionais que eu. A Ilana vive brincando assim, como será habitar este cérebro? Deve ser bom. Porque eu brinco... Eu estou me perguntando a mesma coisa neste momento. Eu sou meio teflon com essas coisas, não vai colar. Eu tô fazendo tanta coisa importante que eu não tenho tempo. Se eu ficar aqui me martirizando, eu vou deixar de fazer uma proposta super legal. Não é sobre não ouvir as pessoas e tipo assim, se matem. Não é isso. Mas assim, é muito importante a separação do que é relevante, verdadeiro e do que é ruído. E do que é reatividade. Hoje as pessoas, elas... existe um mecanismo de reatividade na internet que é assim. À medida que você vai lendo um conteúdo, você já pensa assim, onde a pessoa errou? Qual grupo ela não mencionou? Nossa, sim. O que tá faltando aqui para eu apontar? Exato. Esse tipo de mecanismo não me interessa muito. Esse tipo de troca. Lembra que eu falei da coisa da humanidade? Sim. Entendeu? Eu tô aqui fazendo meu trabalho com o maior esforço, tentando entregar a melhor coisa que eu posso pro mundo. Se do outro lado o que você está tentando fazer é apontar o que quem está criando e movimentando está fazendo de errado, não cola para mim. Que é aquela máxima da musa Brené Brown do se você não tá dentro da arena, com a cara arrastada na areia, suado, todo errado aqui, você tá sentadinho, confortável na arquibancada, a sua opinião, ela não interessa. Assim, e se você, né, traz, mesmo desse ponto da reatividade, se você traz uma coisa relevante, eu vou te escutar. Sim. Eu vou te escutar. Sim. Agora, se você fala assim, mas você não alcançou a população australiana... Eu queria que todas as publicações na internet viessem com um aviso assim, é impossível você dar conta de todos os contextos e realidades de um cenário mundial em uma publicação do Instagram que dura 24 horas. Beijo. Um disclaimer fixo. Tipo... Sim. É porque pra mim, sim, esse disclaimer, ele já tá dentro da minha cabeça. Não, super. E às vezes não dá uma vontade de dizer assim, se eu não fiz nesse post, eu já fiz 3 posts atrás, eu vou fazer no próximo, Porque a pessoa, às vezes, ela quer pegar o fragmento da coisa, sendo que você tem uma história, assim, se você olha, pensa na timeline, mas você tem uma timeline inteira de complementos, de outros pontos, de contrapontos, de reflexões. Aí a pessoa quer pegar aquele quadradinho e entender toda a sua história e todo o seu projeto com base nele. É por isso que a gente chama dos chefes. Muito bom. Você entendeu? Só que você tem que saber quem é teu chefe. Justo. Você tem que saber. Porque senão você vai entrar em todo tipo de avenida errada na sua vida.
Você entendeu? A coisa que eu brinco do Teflon é você saber qual avenida importa. Não entra, volta, vem, não importa, vai. Foco no que você precisa fazer. E aí, assim, existe também um jeito contente de lidar com as pessoas. Assim, a gente é muito respeitosa. Você pode vir tacando pedra, você pode vir assim, que a gente tem um bordão que é em inglês, que é kill them with kindness. Né? Mate-os com muita gentileza. Então, a pessoa vem assim naquela coisa do ataque e a gente é tão assim que a pessoa desmonta. Entendeu? A tipo, gente... aqui não. Aqui a gente não vai conversar nesse tom. Não vai, sabe? Então, assim, acho que eu fiz um pouco, assim, umas pontas de como a gente lida, assim, com isso. E acolhe muito uma outra também, entendeu? Porque, às vezes, né, pode eu ficar super... Porque também não é só esse zen budismo aqui que vocês estão vendo. Tipo, tem momentos, né, que vai ser mais desafiador. Então, assim, a gente acolher também as emoções de todas as criadoras. Não, eu tô assim, ó... Eu acho que uma sessão de terapia teria me mexido menos. Juro por Deus. Do quanto eu vou ouvir, reouvir e revisitar essas anotações, assim, Lu, é muito especial ter acesso ao seu cérebro, ao seu coração, ao que você leva pro mundo, assim. Porque, de novo, uma coisa é a timeline, eu já era muito fã pela timeline, mas saber o que tá por trás. E eu não queria te deixar ir embora. Eu poderia falar com você, meu Deus, sobre a internet e sobre tudo isso por muito tempo ainda. Mas eu fiquei feliz que a gente conseguiu ir do histórico pro emocional, pro racional e também pro negativo. Mas a gente acredita que tudo que importa é também sobre o que importa pra você. Então eu não queria te deixar ir embora sem a gente falar um pouquinho mais de algumas coisas que ficaram na minha cabeça, assim. Primeiro, quando você falou, eu até anotei aqui da utopia, o que te mantém otimista? Boa pergunta. É engraçado que a gente, na Contente, e a Ilana, ela não mora aqui em São Paulo, mas ela estava aqui essa semana. E a gente ia do apocalipse à esperança, assim, 15 vezes por dia. Tipo, exausto. No fim do dia, eu juro, eu não conseguia falar no fim do dia, de tanto que eu entregava, de tanta coisa, sabe? Porque os temas, assim... Vamos combinar, a internet deu ruim. Deu muito ruim. Ai, é difícil pra mim dizer sim, porque eu tô sentada numa sala agora, conversando com você, pra um monte de gente que vai nos ouvir, e eu concordo com você nessa coisa das duas internets. Isso, que a minha tendência é dizer, a internet é tão legal, porque olha onde eu tô nesse momento. Claro. Mas eu entendo também, e aí eu, no meu home office, eu escrevendo uma newsletter, eu lendo uns comentários olhando ou olhando em volta e pensar assim, deu ruim. Assim, nada é uma coisa só, assim, tipo, a maternidade me ensinou muito isso, que não existe mais uma sensação única na vida, uma fase única, sabe? Tem uma fase boa, tem uma fase ruim. Eu posso também passar todas as emoções em 24 horas. E a mesma coisa, assim, né, sobre o estado atual do mundo. A gente gosta muito de um livro que nos orienta bastante na Contente, que chama Factfulness, que acho que se eu não me engano, é a arte de só ter opiniões baseadas em dados. Então, assim, tá tudo horrível, calma. O que os dados dizem? Porque a nossa percepção, dado a forma como a mídia funciona, da forma né, do modelo de negócio, das redes e tudo, assim, é muito orientada para notícias ruins. Então, e para inflamar, né? Para inflamar tudo. Então, assim, a gente sempre está olhando para os dados para a gente estar mais ancorada e ter responsabilidade de qual visão de mundo a gente está passando, né? Então, assim, o mundo está cada vez pior? Não, mas ele constantemente está melhorando muito e piorando muito, o tempo inteiro. Então, assim, melhora daqui, piora daqui, melhora daqui, piora daqui. Essa é uma verdade. Mas, assim, estar na internet e ser cronicamente online e ver o impacto da internet na saúde mental, nas crianças, na política, nos negócios, né? Assim, é muito duro. E precisa...
urgente, né, de regulamentação. Então, assim, nós somos cobaias vivos de um experimento que está acontecendo, que é o início da vida online. Uhum. A gente vai, né, eu tenho 40 anos, então, assim, eu vivi uma vida totalmente offline, uma infância totalmente offline, uma adolescência que começa a internet. Então, assim, a gente é a última geração que teve esse privilégio entre mundos. Então, assim, existe saudosismo, toda geração fala, né, na minha época que era bom. Eu não acho, eu adoro agora. Mas, assim, a gente está naquela época igual a indústria do cigarro, né? Era propaganda de médico falando que era ótimo fumar, você podia fumar em avião, em escritório, não sei o quê. Hoje tem uma série de regulamentações. Substâncias nocivas, a mesma coisa. Tem uma frase que diz, quando você inventa o navio, você também inventa o naufrágio. Então, tudo que é novo, você não sabe ainda qual vai ser o dano. E nós estamos numa fase bastante de entender os danos na democracia, na saúde, nas crianças e tal. E a gente está vendo levantes, né, de movimentos para combater isso. É daí que vem minha esperança. O que eu sou? Eu sou uma contadora de histórias. Eu amo. Eu adoro chegar aqui e contar como foi. Assim, o que eu mais amo fazer é ver um olhinho brilhando, é ver alguém, é meu motor de vida. Eu faço isso em tudo. E se eu sou boa em fazer isso, eu deveria fazer isso de uma forma que é benéfica para o mundo. Então, isso é o que me orienta. E o mundo é feito de histórias. Nada existe sem história. Todos os problemas que a gente vive é porque a gente acreditou numa história e foi se orientando em torno dela. Então, assim, se a gente não tivesse sido colonizado, a nossa história inteira de país teria sido outra. Se a gente não tivesse sido colonizado, eu vou pegar esse exemplo, porque é uma história, mas tem 1000 histórias, tá? A história do workaholic, a história aqui da Faria Lima, são histórias, a história do relacionamento tóxico, a história da maternidade, que você tem que ser perfeito. É tudo história. Nada é regra. O mundo é um espaço em branco. E você tem que saber por quais histórias você vai se orientar. E a Contente, assim, a fase que a gente está agora é uma fase que nós vamos dedicar todas as nossas energias para o resgate da imaginação. Porque, assim, a gente já desenhou como o mundo pode acabar de muitas formas. Você já viu filme, você já viu seriado, você já pensou na sua vida. Provavelmente nessa semana você já deve ter pensado no fim do mundo algumas vezes. Você pensa compulsivamente, todos nós pensamos compulsivamente, criamos filmes, seriados, a Handmaid's Tale, a Black Mirror, a Mad Max, é tudo assim, olha como acaba. Mas como é que dá certo? Perfeito. Como que é? Como que é bom? Como seria bom viver? A gente não sabe. A gente quer fazer isso agora. Essa é a nova fase. Eu achei muito especial que eu te perguntei o que te mantém otimista, da mesma maneira que eu tô tendo o privilégio de conversar com várias pessoas e fazer essa pergunta para várias pessoas. E tem gente para quem o otimismo, ele mora num lugar conceitual. Isso que eu vejo, isso que eu sinto. O seu otimismo é ação. 100%. Tipo, foi muito especial te ouvir agora nesse lugar de tudo que você faz rumo, né, movida pelo otimismo, pela crença que você tem. Foi muito, muito, assim, extremamente inspirador. Eu já não tô dando conta mais do quanto eu saio dessa conversa extremamente abastecida e inspirada como mulher, assim, cogitando a maternidade, pensando o que isso vai significar para mim, criando meu espaço na internet, tendo saído do corporativo, pensando, mas qual que é o jeito possível? Quero ser chefe, não quero ser chefe? Que tipo de espaço eu quero construir? E vocês fazem isso de um jeito assim que é realmente um farol. É muito bonito. E
Eu espero que isso tenha sido uma aula para tanta gente quanto eu tive agora. Eu só não queria me despedir de você sem te perguntar o que realmente a gente está querendo saber de todo mundo. Nesse universo de tudo que importa, o que mais importa para você hoje? Essa pergunta, ela também ela é cíclica, né? E nesse momento, assim, de vida, eu tô amando ter 40 anos. Assim, gente, a idade mais legal da vida, disparado. Assim, porque eu sinto que a minha alma colou no meu corpo, entende? Eu não tô mais indo para ali ou para cá porque alguém chamou, assobiou bonito. Eu estou aqui. Uhum. Então, o que mais importa para mim hoje é a integralidade. Então, assim, eu não quero atuar em nenhuma esfera da minha vida. Eu não quero chegar nesse podcast e falar um monte de termos que não fazem parte da minha vida. Uhum. Eu não quero estar numa relação que eu tenho que ser menos. Eu não quero... Onde o amor não estiver sendo servido, retire-se, sabe? Essa frase que é tão potente, assim. Então, eu tenho uma necessidade física de ser inteira. Física, assim. E isso está orientando toda a minha vida. E está sendo mágico. Eu sinto que agora, assim, com essa idade e com a maturidade que eu tenho, eu sou firme o suficiente para dizer todo não que precisa ser dito, porque as mulheres não são... a gente, né, foi treinada para dar conta do mundo, para cuidar do mundo e para cuidar de todos, de tudo e todos, né, antes de nós. Assim, eu gosto muito do livro Mulheres que Correm com os Lobos, para mim é uma bíblia, e eu lembro que um trecho desse livro ela fala: mulher, coloca o sutiã de lata e para de querer amamentar o mundo, entendeu? Não. Então, assim, primeiro a máscara de oxigênio primeiro em mim. E eu não acho isso egoísta. Eu não acho. Eu acho que eu só consigo cuidar do outro depois que eu fiz isso, sabe? E se eu não tô fazendo isso, eu não tenho nada para dar. Eu não tenho. Eu preciso criar um contexto que eu consiga ter energia. Porque quando você fala, né, que esperança, que você viu isso de esperança é ação, para mim, 100% esperança é caminhar. Eu não consigo ter esperança parada. Sim. Porque eu acho que o mundo só muda se todo mundo caminha. Então eu tenho que fazer a minha parte. Sim. Ai, Lu, assim, eu queria te agradecer imensamente pela sua inteireza, não só essa que eu acabei de vivenciar e que eu pude explorar e conhecer mais, mas a inteireza que você coloca, de fato, de novo, nesse ambiente. Você, a Dani, a Ilana, que é tão inspirador e tão importante, tão necessário, assim, é um prazer para mim viver nessa internet, assim, a internet que eu quero. Você pode não ter a menor dúvida, assim, que ela tem vocês como referência. Obrigada mesmo, assim, mesmo, de verdade. Muito obrigada. Foi um prazer obrigada, enorme, tá? Imagina, um prazer.